Bom dia, pessoas. Boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada, porque tem gente que está assistindo de madrugada. O importante é que você estude, né? Tenha um bom cronograma de estudo. E aí, como eu já falei, né? Milhões de vezes, acho que vocês nem aguentam mais, né? Vai pausando o vídeo, que no horário da disciplina eu estou 100% online. E aí vai tirando a dúvida à medida que vai assistindo a aula, que não vai entendendo o exercício, vai pausando e vai perguntando, tá? Bom, como eu falei para vocês, essa semana vai ser uma semana só para correção de exercícios, até porque a gente já terminou o assunto teórico, tá? Então, eu vou começar, né, corrigindo os exercícios de cirurgias e aí até o último exercício, né? Então, deixa eu... Esses exercícios, eles então, são menores porque justamente cai menos em prova de residência e são conteúdos pequenos, curtos, né? Então, por isso tem pouco, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui, senão vocês não visualizam, né, o exercício. Bom, eu vou começar pelas cirurgias, né? E aí, do esôfago, e a gente vai descendo, né? Vou chegar no intestino grosso. Bom, a primeira questão é como deve ser feita a evolução da dieta no pós-operatório do paciente que realizou esofagectomia. Então, assim, a esofagectomia, uma coisa importante, assim, eu nem perguntei aí, mas seria bom a gente colocar que a via de administração, ela é por sonda, né, nasoenteral. Então, a gente não vai iniciar por via oral, vai ser por sonda. E aí, qual vai ser a dieta? Então, a gente tem que obedecer uma sequência, senão o paciente forma fístula, que foi aquilo que a gente já discutiu, que fístula é quando ocorre um vazamento da dieta pelo trato gastrointestinal. Lembra que eu falei da paciente que saía pelo umbigo a comida, né, em vez de seguir o destino normal, saía pelo umbigo. Então, tem que esperar cicatrizar essa cirurgia. Então, eu não posso começar por uma dieta livre de cara. Eu começo com uma dieta, né, menos de inconsistência, de uma maior facilidade de digestão, né, para que, digamos assim, essa paciente não venha desenvolver uma fístula, romper, né, algum tipo de cirurgia, né, o local em que ele foi suturado, né? Enfim, onde ele sofreu anastomose. Em outras palavras, onde colou, onde cortou e colou, né, da cirurgia, ele precisa cicatrizar. E é por isso que a gente não pode botar dieta livre, senão rompe e forma o que a gente chama de fístula. Isso aí infecciona, isso é gravíssimo. Né? E se essa fístula tiver acima de 500 ml, tem que ser parenteral. Então, a gente não quer botar o paciente parenteral, são nas últimas, né? Então, a via de administração, prioritariamente, é sonda nasoenteral e a gente começa com a líquida de prova, tá? Eu tô botando as siglas, gente, porque quando vocês forem pro hospital, vocês vão ver que lá se usa sigla. Ninguém vai botar lá líquida de prova, não. Você vai ver líquido, prove, né? Enfim, líquida de prova, tá? E aí, ele é água, né? Água de coco e chá. E aí, depois que ele tolera, né? Então, ele vai para a líquida, ele vai para a líquida total. Que aí ele vai para poder todos os sucos, iogurte, né? Sem lactose, tá? E sem sacarose. Então, é importante que isso aconteça para que não tenha síndrome de Down, que a gente viu na aula, se não, olha, volta. Gente, lembrando, para ver esse exercício, esse vídeo, tem que ter assistido a aula, senão vai voar, tá? Líquida total, né? Líquida pastosa e branda, né? Vou botar branda, por último, livre, tá? Então, a evolução da dieta, gente, é a mesma para qualquer cirurgia. Então, fez uma cirurgia, a sequência sempre é essa: líquida de prova, líquida total, líquida pastosa. O que é a líquida pastosa? Ele vai poder tudo, ele vai poder comer macaxeira, inhame, arroz, só que tudo o quê? Liquidificado. A pastosa é o quê? Amassado. Então, tenham cuidado. Primeiro a líquida pastosa, para depois vir a pastosa. Por exemplo, quando eu trabalhava no IMIP, alguns pacientes evoluíram com fístula porque lá não tinha pastosa. Na líquida pastosa, eu ia direto para branda. E aí é bronca, né? Ia direto para branda e aí ele evoluiu com fístula. E aí depois, né, começou a ajustar. É porque, enfim, antes eram 11 nutricionistas no IMIP, agora são mais de 40, mais de 50, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho melhor.
né? E aí é líquida pastosa, depois pastosa, branda, né? Aí lembrando que a pastosa, a diferença da líquida pastosa para pastosa é porque ela é amassada. Branda, né? E ela é bem cozida. Então, por exemplo, a macaxeira aqui é liquidificada, a macaxeira aqui é amassada e aqui bem cozida e, por fim, livre. Lembrando que a via de administração é por sonda, só que a sonda só vai até a líquida pastosa, né? Ninguém é doido de botar uma pastosa por sonda. Por quê? Porque entope, né? Então, ele fica por a líquida pastosa, depois ele volta para a líquida de prova, tá? Só que por via oral e vai evoluindo até chegar a livre, tá? Lembrando que na esofagectomia tem que ser a mudança de dieta depois de um dia, depois de 24 horas. Se o paciente vomitar, distender, não tolerar, né? Diarreia, né? Nessa situação, aí não evolui, permanece naquela dieta, certo? Bom, então essa é a evolução da dieta e também coloquei aqui de base a via de administração, que é a sonda. Quais os tipos de gastrectomia? O que diferencia uma da outra? Então, a gastrectomia, a gente viu que pode ser gastrectomia total ou parcial. E a parcial pode ser classificada em 3, né? Então, deixa eu mostrar aqui. A resposta é essa, né? A gastrectomia, ela pode ser parcial, e a parcial pode ser Billhot 1, Billhot 2, Y-Dirux. A Billhot 1 é quando ocorre uma retirada de parte do estômago e é feita uma anastomose ou uma colar, né, com o duodeno, tá? Então, é o Billhot 1. Billhot 2, né, é quando eu retiro uma parte do estômago, né, e aí eu vou fazer uma anastomose. O que é que se coloca aqui? O jejum, tá? Lembre-se que esse C, tudo que é aqui no intestino, em formato de C, é o duodeno. Depois que acaba o duodeno, vem o jejum proximal. Então, o Billhot 2 é uma retirada de parte do estômago, gastrectomia parcial Billhot 2, você retira uma parte do estômago e faz uma anastomose ou uma colada, né? Na linguagem popular. Uma anastomose, né, com o jejum proximal. A Y-Dirux, que é a mais comum, a mais utilizada, né? Então, retirou-se, né? Fez uma secção do estômago, retirou uma parte do estômago e fez uma anastomose aqui com quem? Com o jejum distal, tá? Então, aqui a gente tem o duodeno e o jejum proximal, aqui a gente tem o jejum distal, e aí foi feita essa anastomose aqui. Essas cirurgias é por conta do câncer, né? Então, quando ele atinge partes o câncer atinge partes do estômago, né? Então, ele faz essa gastrectomia parcial, que pode ser esses 3. Mas, se o câncer atingir todo o estômago, ele vai ter que fazer a gastrectomia total, né? Que a gastrectomia total, a gente vê aqui a ausência total do estômago, né? Então, tem o esôfago aqui e vai direto, o alimento vai ser direto no jejum. Lembrando que o local de absorção aqui vai ser na Billhot 1, o duodeno. Na Billhot 2, o local de absorção vai ser o jejum proximal. E o local de absorção da Y-Dirux é o jejum distal, tá? Então, eles vão ser absorvidos aqui. Porque lembre que para ser absorvido, as enzimas têm que quebrar o alimento, tá? As enzimas são lançadas aqui, ó. E para chegar aqui o encontro, né? Então, basicamente, começa aqui a absorção. Sim, então vamos lá. Lembrando que a gastrectomia vertical, mas acho que isso deve ter em outras, não vou nem responder agora, porque acho que isso deve ter uma pergunta mais na frente, a via de administração, né? Bom, então a gente já diferenciou as cirurgias, né? Como deve ser feita a evolução da dieta no pós-operatório do paciente que realizou uma gastrectomia parcial e total. Então, assim, gente, prioritariamente a gente sabe que essa é a sequência. Então, pelo amor de Deus, né? Vocês principalmente que forem, né, para a parte de, acho que isso deve ter muito no Hospital do Câncer, na parte de cirurgias, né? Então, cirurgias oncológicas. Então, a sequência é essa. Então, ele fez uma gastrectomia, né? Como é que deve ser a evolução? Gente, a evolução é a sequência da dieta, tá? Então, a sequência da dieta é líquida de prova, líquida total, líquida pastosa, pastosa, branda e livre. Lembrando que da líquida de prova até a líquida pastosa, a gente chama de líquida completa, tá?
Ou seja, é tudo líquido. Tá? Lembrando que na sonda, a sonda, na líquida pastosa, é liquidificada e depois é peneirada, tá? Para depois colocar na sonda. A via de administração, né, depende, se for a que é por sonda, é a gastrectomia total, né? Total. Agora, a gastrectomia parcial é via oral, tá? Vocês vão ver muito no prontuário, via oral. Tá, então, Paula, mas se você tentou o líquido de prova e o paciente começou a vomitar, aí realmente, aí se ele passa um dia, claro que você não vai mudar na mesma hora, tá, minha gente? Espera 24 horas para poder mudar a dieta, né? Então, depois de 24 horas, o paciente continua vomitando, aí ele vai para sonda, tá? Mesmo sendo parcial, tá? Mas, eita, deixa eu botar aqui, parcial. A dieta da mesma forma, o que vai diferenciar a via de administração, que é por via oral, e na gastrectomia total, onde você vai tirar todo o estômago, a via de administração é por sonda. Tá? Então, basicamente, essa é a resposta. Gente, isso aqui vocês precisam aprender para a vida, para estágio, em nome do grande, né? Acho que no Plano de Areias não tem muita parte de cirurgia, né? Vocês encontram muita, assim, consistência por conta da disfagia, essa mudança da disfagia. E aí, muitos pacientes de líquida pastosa, de pastosa, por disfagia. Tá? Vamos lá. Quais são os tipos de bariátrica? Diferencie cada um delas. Então, mãos à obra. Então, quais são os tipos de bariátrica, né? Então, basicamente, deixa eu ver se eu faço um quadrinho aqui. Porque aí a gente já... Vou botar aqui os tipos de bariátrica. Bom, os tipos de bariátrica, né? Então, existem as técnicas e existem as cirurgias, tá? A técnica, a gente tem a técnica do balão. Eita. Intragástrico. A gente tem a banda gástrica. A gente tem gastrectomia, que é a mais feita, né? No Brasil. Gastrectomia vertical. A gente tem a bypass. Ou Ipsilirux, né? Também. Ou capela, também. É a mesma coisa. E tem a biliopancreática. Aqui eu fiz de besta. Bom, então, lembrando que essas 3 primeiras técnicas, elas são restritivas. Eita. Não. Vou ajeitar aqui. Paciência, viu, gente? Paciência, esse negócio é difícil demais de mexer, né? Vocês olham assim e pensam, é fácil. Bem. Bom, aqui. Então, aqui tá os 3 tipos de bariátrica que a gente chama de restritiva, né? Restritiva. Porque você só vai diminuir o local onde vai passar a comida, né? Você só vai diminuir o estômago. E aí, nesse tipo de cirurgia, o volume, né, desse tipo de cirurgia é sempre 100 ml, né, de 2 em 2 horas, tá? Então, basicamente, gente, um copinho daquele de café pequenininho é 50 ml, então é 2 copinhos daquele, tá? A cada 2 horas.
Então, nas cirurgias restritivas, certo? Na bypass, a gente viu que é 30 ml a cada 15 minutos, né? E aqui varia muito, né? Então, vai de 200 na bilopancreática, vai de 200 a 300, né? Enfim, meu Deus, meu marido usando banheiro, né, gente? Deixa eu fechar a porta aqui. Ele merece. Desculpa. Quando eu vou gravar, é uma agonia. É o cachorro latindo, eu sei não, viu? Olha, tá vendo o cachorro da vizinha? O tempo todo calado. Aí agora, 10 horas da manhã, ele abriu o berreiro. Desculpa, gente, mas dá para entender, né? Então, se não der, me procura para tirar dúvida. Bom, gente, na verdade, a questão, ela não está nem pedindo os volumes. Eu já coloquei aqui porque a gente vai falar isso, eu já fiz paralelo, já para adiantar. Mas a questão está pedindo para a gente identificar como é que é esse processo cirúrgico, né? Então, porque depender da cirurgia, vai ter um volume diferente. Então, basicamente, gente, é importante a gente entender essas figuras. Eu sempre coloco na prova isso para vocês diferenciarem uma figura da outra e como tem que ser a dieta, né, de cada um, tá? Então, basicamente, essa daqui é a banda gástrica. Por que banda gástrica? Porque tem o que vocês conhecem como um anel, né? Mas é uma fita gástrica que fica em volta do estômago, né? Então, basicamente aqui, esse conteúdo aqui no estômago só cabe 100 ml. Se você bota 200, o paciente vai vomitar, vai ter um episódio emético. Então, essa é a banda gástrica. E aí, gente, esse anel é extremamente regulável, né? Então, o cirurgião regula isso aqui, então ele pode, digamos assim, alargar o diâmetro ou diminuir o diâmetro do estômago, e isso vai fazer com que tô gravando. Eita, aí, e aí aqui, como eu concentrei, desculpa, viu, minha gente? E aqui tem exatamente 100 ml, tá? E aí ele vai, aos pouquinhos, vai colocando, vai descendo esse alimento para cá, né? Para a parte inferior do estômago. Então, essa é a banda gástrica. Então, se tiver uma figura dessa na prova, você já sabe que é banda gástrica. Né? Essa aqui é uma técnica cirúrgica, não é uma cirurgia. Aqui é uma cirurgia, a banda gástrica, que é uma técnica, né, que é por endoscopia, que é colocado em balão. Logicamente, esse balão não está inflado, não está inflado. É um balão inflável, mas não está inflado quando ele vai ser administrado por endoscopia, né, pela boca, até quando esse balão chegar no estômago, ele é inflado, né? E aí ele ocupa um espaço. E aí sobra um espaço de 100 ml para esse paciente ingerir, tá? Então, basicamente isso. A gastrectomia vertical, que é a mais comum, né, que é a número 1 aqui do Brasil, né, que é feita com maior frequência entre os pacientes, é quando vai retirar uma parte do estômago, que de maneira vertical. Então, tira-se uma parte vertical do estômago e tira o local justamente onde produz grelina, tá? Então, ocorre uma menor produção de grelina e a gente sabe que grelina tem a ver com a fome. Quanto maior os níveis de grelina, maior a fome. Então, por isso que nesse paciente ocorre uma diminuição da fome. Então, a gastrectomia é quando você tem uma secção do estômago de maneira vertical, tá? Todas essas técnicas cirúrgicas que eu falei até agora, banda gástrica, né, gastrectomia vertical e o balão intragástrico, eu não mudei o local de absorção. A absorção continua sendo no duodeno. Por isso, o que é que eu fiz? Eu só fiz diminuir a capacidade gástrica do estômago. Então, por isso que são técnicas restritivas. E todas as restritivas, o volume são 100 ml a cada 2 horas, certo? Bom, existem as técnicas mistas, que tanto são restritivas, como também são desabsortivas, ou seja, eu vou mudar o local de absorção. A absorção não vai mais acontecer só nesse C, tá? E a melhor que tem o padrão ouro, que a gente tem hoje no mercado, que é a segunda, né? No Brasil é feita, assim, né? A que é feita com maior frequência, em primeiro lugar vem a gastrectomia vertical e em segundo vem a bypass. A bypass, gente, como é que eu sei que isso aqui é uma bypass? Porque você vê que ocorreu um isolamento do estômago. Então, houve uma secção do estômago,
né? Então, eu isolei aqui. O que é que fica pendurado numa linguagem popular? O estômago, o duodeno e parte do jejum. Então, o esôfago aqui, ele vai entrar em contato direto com o jejum. Lembrando, gente, que aqui tem uma porção muito pequena, isso é em inglês, né? Small stomach punch. É uma porção muito pequena do estômago, tá? Então, o estômago é retirado, mas fica um pouquinho, por isso que a ml daqui é menor, é 30 ml a cada 15 minutos, tá? Então, eu tenho aqui o esôfago, aqui eu tenho um pouquinho de nada, né? De estômago, mas tem uma capacidade de 30 ml, e aqui a gente já tem um jejum. Também ela é chamada de capela, também é chamada de Lux, né? Por conta que ela tem um formato como se fosse Y de Lux, né? Como se fosse um Y. Tá? Então, como é que eu identifico uma figura da bypass? Veja se o estômago está isolado junto com o duodeno, então é uma bypass, tá? E por último, a biliopancreática, sim, lembrando que ela é tanto restritiva, por quê? Porque eu tenho um estômago bem pequenininho e eu isolei, olha o tamanho do estômago que eu isolei, tá? Ela é restritiva e ela é desabsortiva, por quê? Porque o local do estômago não é mais no seio, ela é aqui no jejum, tá? Então, ela é restritiva e desabsortiva. Por que ela é mais restritiva? Porque, gente, aqui a quantidade de estômago que fica aqui é muito restrito. E também, olha o que eu isolei. Um estômago inteiro, junto com o duodeno, né? E o jejum. Então, a gente diz que ela é mais restritiva do que desabsortiva. E no jejum, gente, a gente absorve bem ainda, tá? O que a gente não absorve bem é no ilho, que é já perto de onde vai formar as fezes, tá? Então, por isso que ela é mais restritiva do que desabsortiva. Tá? E por último, a gente tem a cirurgia biliopancreática, que ela pode ser de duas formas, ou escorpionária, que é na formato de escorpião, ou suetes, tá? As duas, primeiro tem que ser feita uma gastrectomia. Então, primeiro se retira, ocorre uma secção do estômago, né? Então, feita uma gastrectomia vertical. Então, eu retiro uma parte do estômago de maneira vertical. Então, primeiro eu tenho que fazer uma gastrectomia vertical, para depois eu fazer uma anastomose aqui com o ilho, né? Então, o que é que eu vou colar aqui? O alimento vai sair do estômago e vai direto para o ilho, tá? Então, basicamente isso. E o local de absorção é aqui, no ilho terminal, né? Então, já perto das fezes. Então, praticamente não absorve esse alimento, né? Porque o alimento só tem o tempo que o alimento tem de absorver, daqui até aqui. Então, basicamente, ele vai quase para as fezes, tá? Na escorpionária, a diferença é que a gastrectomia, ao invés de ser vertical, ela é horizontal, né? Então, a retirada, né, é feita uma secção no estômago de maneira horizontal e é feita uma anastomose também com o ilho. Então, do estômago, o alimento já vai para o ilho, tá? Então, a absorção acontece aqui, bem pertinho também do ilho terminal, certo? Lembrando que as enzimas que quebram o alimento vêm aqui, ó. Quem não entendeu essa parte, né, achou confuso, é porque eu estou indo muito rápido, mas volta para a aula, né, e não assista essa aula sem ver, não assista essa correção do exercício sem ver a aula de bariátrica, senão você vai ficar voando, tá? Bom, basicamente isso. Então, a questão falava que era quais os tipos de cirurgia e diferenciar uma da outra. Então, eu basicamente diferenciei, né? Basicamente, eu diferenciei cada uma delas. E já aproveitei e coloquei o volume, lembrando aqui a cada de 2 em 2 horas também, né? Tá? Tem referências aqui que bota até 500 ml, de 200 a 500 ml. Tá? Bom, aí a outra questão monte exemplos de jejum, almoço, jantar e lanche para os pacientes, que era para você fazer um cardápio qualitativo de opções que você poderia colocar, né? Considere um cardápio qualitativo para cada técnica, tá? Então, prioritariamente, a gente primeiro tem que saber a evolução da dieta. Então, a evolução da dieta é igual aqui. Primeiro é a líquida de prova, né? Que aqui nessa questão, nessa situação, gente, só vai poder colocar água de coco e chá. Não tem muito o que fazer, tá? Basicamente isso, uma bebida isotônica, ponto. Tá? Um Gatorade, Powerade, nada mais do que isso na líquida de prova.
tá? Nada mais do que isso. Só tem essas 3 opções mesmo, certo? Os chás, diferentes chás, água de coco, um Gatorade, um Powerade, enfim, tá? Se bem tolerado, sem diarreia, então ele vai para líquida total, que aí ele vai poder todos os sucos sem açúcar, né? Lembre que toda cirurgia, gastrectomia, seja ela por câncer ou por bariátrica, qualquer cirurgia do estômago, tem que ficar um mês sem lactose e sem sacarose, tá? Então, na líquida total, basicamente, o que é que se é feito, né? Na líquida total, são todos os sucos, o iogurte, né? E leite sem lactose, né? Então, não, ou seja, vai entrar tudo aí na líquida total. E também tem que ser sem irritante gástrico, né? Então, sem café, enfim, certo? Chocolate, até porque também o chocolate tem, né? Tem a questão da cafeína, que é o irritante gástrico, e tem, né? Mesmo que seja o amargo, não é interessante usar para esse paciente, né? E nem bebida alcoólica, obviamente, certo? Então, de manhã ele vai ter essas opções aí de sucos, enfim. Na líquida pastosa, esse paciente ele vai poder comer tudo, só que tudo liquidificado. Então, de manhã ele vai poder comer macaxeira, inhame, né, que batata doce, só que tudo isso liquidificado, né? E ele vai poder ingerir um ovo, tudo liquidificado, tá? Então, é aquela famosa papa água, né? Então, pode fazer uma papa. Agora, lembrando que esse leite tem que ser sem lactose, né? Então, é tudo liquidificado, sem lactose, sem sacarose. Inclusive, gente, existe até um sorvete, que é esses sorvetes, eles sem sacarose, sem lactose, que ele é próprio para paciente bariátrico, que vende na Suporte, vende na Nestlé, enfim, tem várias marcas, Abbott, Danone, que vende já esses sorvetes específicos, né, para bariátrica, para leite da pastosa. Tá? Então, você tem essa gama. É igual fazer papinha de bebê, só que a papinha é amassada, né? Essa aqui você vai fazer uma papinha liquidificada. Então, até pode-se usar aí a papinha de bebê nesse sentido, tá? Então, por exemplo, de manhã você pode botar uma macaxeira, o ovo e o suco, tudo liquidificado, tá? Esse paciente vai poder ingerir, né? A papinha basicamente é isso, você usar no mínimo 3 alimentos. Uma proteína, né? Você vai ter que usar aí carne, ovos, leite, sem lactose e sem sacarose. Um grupo das massas, então macaxeira, inhame, né? Arroz, você pode escolher aqui, né, de opção, uma massa, que é o energético, e você vai, ou seja, você vai escolher uma proteína, uma energia, né, um do grupo energético, e o regulador, que aí o regulador pode ser chuchu, girimum, para poder fazer essa papinha liquidificada, né? Na verdade, não é uma papa, é liquidificar mesmo, certo? E aí ele vai poder ingerir isso no almoço, aí nos lanches, suco, pode ser esse sorvete, sem lactose, sem sacarose, no almoço. Da mesma forma que você pode escolher aí, no mínimo, né, chuchu, girimum, né? Então, escolhe uma verdura crua e uma cozida, pelo menos uma verdura crua, uma cozida, uma proteínazinha e não esquecer do grupo energético, ou arroz, batata doce, inhame, né? Essas opções que ele pode ingerir. Evitar ao máximo os alimentos food maps, né, que a gente estudou semestre passado, né, os alimentos fermentados. E aí tem o suco que eu falei de laranja e o de uva, que eles são um pouco fermentados. Aí não é que você não possa colocar, você bota, mas bota em menor quantidade, assim, bota em um horário só, não bota em vários horários, certo? Bom, e por fim, a pastosa, que aí ele vai poder de manhã comer batata doce, inhame, macaxeira, tudo amassadinho, o ovo, né? Agora tudo amassado, não precisa liquidificar mais nada aqui, tá? A fruta, ele não vai liquidificar mais essa fruta para o suco, ele pode amassar esse mamão, né? Enfim, certo? Então esse arroz, esse feijão, ele vai amassar a carne, vai tudo moída aqui, a carne moída, né? Então, na branda que é a desfiada, né? Certo? E aí, só ter esse cuidado
de deixar sem lactose e sem sacarose, tá? E a branda é a mesma coisa da pastosa, só que muito cozida. Então, essa macaxeira, esse inhame, essa batata doce não precisa liquidificar, nem precisa amassar. É deixar ela bem cozida a ponto de derreter na boca. Tem aquela macaxeira que derrete na boca. Pronto. Então, basicamente isso, né? Uma proteína e uma fruta, só que essa fruta vai ser bem picadinha, né? Então, essa banana não precisa mais ser amassada, ela ser bem picada, né? Botar as frutas no lanches, né? No café da manhã, uma fruta, junto com o energético e o grupo proteico. No almoço, feijão, arroz bem cozido, né? Verdura cozida. Então, botar esse girimum, não precisa amassar mais, não precisa liquidificar, deixa esse girimum, esse chuchu bem amassadinho. Amassadinho não, bem cozido, né? Então, a proteína, né? Que tem que ter, e o grupo energético. Feijão, arroz, batata doce, inhame, macaxeira, tá? Então, lembre-se, gente, que o segredo é os alimentos in natura, tá? Então, é usar alimentos o mais natural possível, que venha da terra, tá? E aí, nos lanches, sempre frutas, né? Para esse paciente, agora tudo picadinho, né? Então, colocar fibra para esse paciente, para que ajude, né, na saciedade, né? Enfim. E também em diarreia que ele possa ter, principalmente a fibra solúvel, né? Então, isso aí vai ajudar bastante a aveia, a chia, né? Nesse sentido, certo? A parte branca da maçã, a parte branca da pera vai ajudar bastante. O psyllium também, para evitar diarreia para esse paciente. Bom, basicamente isso, eu dei as opções que a gente pode, né utilizar para esse paciente. Bom, diferencia a evolução da dieta para cada tipo de cirurgia. Então, Gente, eu estou fazendo um quadro aqui para responder tudo junto, né? Então, aqui eu pergunto o quanto de dias, né, que esse paciente tem que ficar. Então, tudo isso aqui, as restritivas, é de 1 a 3 dias, que eles ficam na líquida de prova, então na água de coco e no chá, então é de 1 a 3 dias, certo? Já na bypass, é de 1 a 7 dias. E na biliopancreática também. Então, nas técnicas mistas, bypass e biliopancreática, ele fica em torno de até 7 dias. Paula, ele pode ficar mais de 7 dias? Não deveria. Se ele fica mais de 7 dias, ele tem que ir para a sonda, tá? Então, tem que ir para a sonda, porque ninguém pode ficar mais de uma semana com líquido de prova. O ideal é, no máximo, 3 dias de líquido de prova, né? Porque o paciente vai desnutrir. Imagina, ficar vivendo mais de 7 dias de água de coco e de chá. Não pode. Cadê as necessidades? E até porque a gente viu que nessa situação a gente tem que fazer uma dieta hiperproteica, né? Porque para cicatrizar, né? Apesar dela ser hipocalórica para emagrecer, mas ela tem que ser hiperproteica para cicatrizar. Em relação à líquida total, gente, lembre-se que quando o paciente ele fica no hospital de 1 a 3 dias, ele fica no hospital de 1 a 3 dias no líquido de prova. Quando ele sai tolerando muito bem, ele vai testar uma líquida total. Então, ele testou lá no hospital o suco. Aí, se ele tolerou o suco sem açúcar, aí ele vai para casa. Ele testou os sucos e se deu bem, ele vai para casa. E aí, ele vai ficar, né, por 7 dias, tá? Então, basicamente, 7 dias. Ok? Então, ele fica 7 dias na líquida total. Então, basicamente, isso, gente, considerando o pós-operatório do paciente, né? E na líquida pastosa. Então, basicamente, como ele só vem para o nutricionista a cada 15 dias, né? Então, após 2 semanas, então ele fica 7 dias na líquida total, depois mais 7 dias na líquida pastosa. Isso ele vai estar em quê? Em casa. Completa-se 15 dias. E aí, quando ele volta para o nutricionista, se ele tolerar, não vomitar, não distender, não tiver diarreia, não tiver náuseas, vômitos, não tiver nada, não sentir dor, aí ele vai para pastosa. E aí ele vai ficar na pastosa por 15 dias, tá? E depois de 30 dias, ele vai para branda. Então, depois de 1 mês, tá? Então, aqui é o número de dias que ele tem que ficar em cada dieta. Lembrando, gente, que isso é o mínimo, tá? Mínimo de dia. Ele pode até ficar mais, tá? Então, às vezes, tem paciente, por exemplo, que fica na pastosa e não consegue ir para a branda, né? A gente começa com 15 dias após a cirurgia, depois da cirurgia, 15 dias depois a gente começa a pastosa. E, às vezes, ele não consegue. Depois de 15 dias, ele volta para a gente colocar a branda para ele e a gente não consegue colocar porque ele vomita.
tá? Então, aí tem que... Mas o mínimo é esse. Porque se você, por exemplo, coloca branda com 15 dias, esse paciente evolui com a fístula, tá? Então, bom, essa situação aqui é a mesma, deixa eu só repetir aqui, a dieta é a mesma para todas as técnicas restritivas, tá? Na bypass, que é diferente, que é a evolução, e na biopancreática, a evolução é mais lenta. Então, por exemplo, a líquida total aqui, ao invés de ser 7 dias, vai ser o dobro, 14 dias. Então, ele fica 2 semanas. Depois que ele fica 14 dias, né? Depois de 14 dias, ele volta para você. Então, depois de 2 semanas, você coloca ele mais 14 dias na líquida pastosa, né? E aí, depois de 1 mês, gente, ele vai para qual? Ele vai para pastosa, tá? E depois, sempre lembre-se que a cada 2 semanas, minha gente. Então, ele vai praticamente aqui ficar... Eu vou botar aqui em torno de 15 dias, tá? Porque é 2 semanas que ele vem pra gente. Certo? Então, eu sei que 7 são 14, mas eu vou botar aqui uma margem, certo? Então, mas eu sei que 14 e 15, até porque um dia não faz diferença. Mas lembre-se que são 2 semanas na líquida total, 2 semanas na líquida pastosa, depois ele vai, depois de 1 mês, é que ele vai para pastosa. E aí depois, aí bota mais 15 dias, né? Dá 45, né? 45 dias ele vai para branda, tá? Então a evolução, ela é a cada tipo de, essa evolução da dieta é a cada 15 dias. Lembre disso, a cada 2 semanas eu vou mudar a dieta. Não vai ser como nas restritivas, que as primeiras dietas eu mudo a cada 7 dias, né? Então aqui é 7 dias, depois aqui 15 e 15. Aqui não, é a cada 15 dias. A evolução é bem lenta mesmo. Então, basicamente, eu já diferenciei a evolução da dieta de cada tipo de cirurgia. Então, basicamente, é isso, certo? Vamos embora. Questões de residência. Vamos embora. Gente, eu vou para outra, porque eu acho que essas questões aqui tem na outra, né? No que eu enviei, só que está mais completo. Eu não sei. Eu vou respondendo aqui e qualquer coisa eu vejo. Porque eu tenho para mim que eu mandei uma outra. Acho que foi essa, né? Pronto, eu vou começar essa, porque aí o que tiver repetido na outra, aí eu nem respondo, tá certo? Então, vamos lá. As questões de residência, né? O cuidado nutricional para um paciente que sofre síndrome de DUP pode ter sido submetido à gastrectomia de Biholt 2. Então, qualquer cirurgia no estômago, Biholt 1, Biholt 2, Ifrodilux, qualquer uma delas bariátrica, envolver o estômago, pode dar síndrome de DUP. Então, nessa situação, né, de Biholt 2, né, então, que a gente viu com a gastrectomia parcial, que é quando eu tenho retiro parte do estômago e se liga ao duodeno proximal. Duodeno não, jejum proximal, perdão. Então, dieta rica em proteína, uma dieta rica em proteína e calorias, moderada em lipídios e pequenas refeições. Dieta rica em proteínas e calorias. Em doce, não, minha gente. Se der doce, a gente, né, colocar sacarose para esse paciente e concentrados em pequenas refeições. Se você coloca isso, né, paciente, dá síndrome de DUP, tá? Se não lembra que é síndrome de DUP, vai, volta lá os vídeos. Dieta moderada em proteínas. Moderada em proteína, não, gente. Veja que é uma cirurgia e ele tem que cicatrizar. Então, não pode ser moderado, tem que ser rico em proteína. Então, tá falso. Dieta rica em proteína, moderada em lipídios e calorias, refeições normais. E tá doido da fístula no paciente? Não. E outra coisa, moderada em calorias. Não. Porque lembre-se que isso aqui não é uma bariátrica. Se fosse bariátrica, aí realmente é uma dieta hipocalórica. Isso é uma cirurgia por conta de um câncer. Então, a gente tem que aumentar a energia e a proteína para cicatrizar, tá?
Então, aqui, falso também. E a dieta moderada em proteína, jamais, né? Todo pós-cirúrgico tem que ser hiperproteico. Então, a resposta correta é a letra A. Então, é rica em proteína e calorias para cicatrizar a cirurgia, moderada em lipídios por conta da diarreia e pequenas refeições, né? Porque o tamanho está reduzido. Questão 12. Vamos lá. Na dietoterapia da gastroplastia, pela técnica mista de FOB Capella, então aí a bypass, algumas características são básicas no primeiro mês do pós-operatório. Então, como deve ser o pós-operatório, né, desses pacientes. Bom, dieta líquida de prova ou líquida restrita, é a mesma coisa, tá? É a primeira dieta no pós-operatório, verdadeiro, né? Primeira dieta líquida de prova. Dieta líquida, né, hiperproteica, à base de alimentos e ou suplementos. É uma dieta líquida, sim, né? Até porque a gente viu aqui, né, que a gente só vai começar pastosa depois de 30 dias. Então, até lá, nesse primeiro mês, é uma dieta líquida, tá? Então, a gente muda a cada 2 semanas. Então, a gente viu que ele fica 15 dias na líquida de prova, ou 7 dias até 7 dias na líquida, de 1 a 7 dias na líquida de prova, depois ele fica 15 dias na líquida total e 15 dias na líquida pastosa. Depois de 30 dias começa a dieta pastosa. 45 dias abranda, a gente acabou de ver isso. Tá? Então, no primeiro mês, de fato, é uma dieta líquida e hiperproteica, por isso que a gente tem que botar de 60 a 90 gramas de whey protein para poder bater essa hiperproteica para fazer a cicatrização, à base de alimentos e ou suplementos. A gente usa os dois. Tá? Toda cirurgia tocou no estômago tem que suplementar. Tanto a proteína, né? Mas assim, né, a proteína, se você conseguir pelos alimentos, ótimo, senão você complementa. Mas é muito difícil você pegar uma líquida e fazer uma hiperproteica só com os alimentos, não consegue. Então, tem que botar o suplemento. Dieta líquida com volume de 30 ml por refeição, tá? Então, tá correto. Até alguns estudantes me procuraram sobre essa questão. Dizer assim, por refeição, considerando que existe 6 refeições. Mas quem foi que disse que existe 6 refeições, né? Geralmente a gente faz 6 refeições, mas a questão não está dizendo isso. Por refeição. Então, a refeição, minha gente, pode ser 8, 9, 10, né? Existem vários números de refeição. Então, a limitação desse paciente é a cada 15 minutos. Então, a refeição dele é a cada 15 minutos, no mínimo, tá? Então, 30 ml por refeição está verdadeiro. Dieta hipoproteica falcérrima, né, minha gente? Então, a bariátrica é uma dieta hipocalórica, mas sempre tem que ser hiperproteica. Por isso que a gente bota o whey protein, né, de 60 a 90 gramas para esse paciente. Então, falso. E dieta com suplemento de vitaminas e minerais, dependendo da aceitação do paciente. Jamais, né, minha gente? Envolver o estômago, a suplementação, ela é obrigatória, tá? Então, ela é obrigatória em que situação? Em que, quando é que eu uso os centros e o materno? Quando for cirurgia, que envolve o estômago, você tem que colocar. E quando você tem uma dieta abaixo de 1.200 calorias. Mexeu no estômago, suplementa micronutrientes, certo? Então, não é conforme a aceitação, não. Ele gostando ou não, tem que usar. Então, resposta correta é o quê, minha gente? Essas 3 deram verdadeira. Já sei, né? Agora, a gente vai para a questão 13, tá? Bom, a cirurgia bariátrica é o tratamento de escolha indicada para a obesidade severa. A conduta nutricional no pós-operatório da técnica FOB Capella no primeiro mês é dieta líquida completa fracionada, hipercalórica. Gente, eu vou botar uma hipercalórica para um paciente obeso, Não. Então, cuidado. Quando eu estou falando gastrectomia, BIROT 1, BIROT 2, Citrudilux, eu não posso botar o paciente para emagrecer porque ele está com câncer. Quando eu estou falando de capela, é uma bariátrica. Eu quero que o paciente emagreça. Eu vou botar uma dieta hipercalórica. Olha, elimine isso aqui. Dieta líquida completa na primeira semana, progredindo para normal em pequenos volumes na segunda semana. Minha gente, dieta normal na segunda semana passará, né?
A dieta normal, que abranda, na verdade, é depois de 45 dias. Isola. Bate na madeira. Dieta líquida restrita, fracionada, normocalórica. Minha gente, se você bota um normocalórico para o paciente vai emagrecer. Não, a gente quer que ele emagreça, ele está obeso, lembra a cirurgia, que ele fez a cirurgia só pela obesidade? Corte isso. Normoproteica, passarás. D, líquida completa fracionada. Gente, um mês na líquida, né? Ele fica um mês no líquido na capela. Então, a gente viu de 1 a 7 dias na líquida de prova, e depois ele fica 15 dias na líquida total, e mais 15 dias na líquida pastosa e depois pastosa. Então, depois de 30 dias a pastosa. Então, tá certo. Hipocalórica, hiperproteica, hipolipídica, restrita em carboidratos simples, para não dar síndrome de DUP. Perfeita a questão. Letra E, então, letra D, resposta correta. Dieta líquida restrita na primeira semana, progredindo gradativamente para dieta líquida completa na segunda semana e normal, fracionada na terceira semana, normal na terceira semana. Passará. Bom, agora questão 14, né? Síndrome do intestino curto geralmente ocorre por ressecção de uma porção do intestino, gerando transtornos digestivos e absortivos, sendo um deles a diarreia, cujas causas podem ser todas abaixo, exceto, né? Então, vamos lá. Hipersecreção gástrica, então eles podem ter uma hipersecreção gástrica, isso é verdade, até porque o tempo, né, como eu posso dizer, ele vai lançar, porque vocês sabem que o conteúdo gástrico, ele é lançado no estômago, do estômago ele vai para o duodeno, e lá ele tem um tempo maior, né, para, digamos assim, vir um suco pancreático e quebrar esse ácido, né, aquilo que era, vem o ácido, e ele é quebrado pelo básico do suco pancreático. Mas tu entende que isso leva tempo no intestino, né? Então, para acontecer essa mudança no pH. Então, obviamente, pode ter uma hipersecreção gástrica nesse sentido, né? Então, meio que tem uma concentração maior ali no intestino. Então, isso aí é verdadeiro. Ele quer que marque a falsa, não é isso? E aí, deficiência de disacarídeos, sim, isso pode acontecer das disacaridases. Por quê? Porque essa disacaridase, ela fica na borda e escova do intestino. Então, se você retira uma parte do intestino, obviamente a absorção desses disacarídeos vai ser menor. Inativação da lipase pancreática, isso pode acontecer por causa do local do intestino. Se você retira uma parte, né, do intestino, a lipase pancreática, ela é ativada com suco pancreático. Só que isso demora tempo. Se você diminui espaço, pode ser que não dê tempo dele, né, ser ativado. E aí isso gera uma diarreia, sim. Presença de sais biliares, né, no cólon, sim. Né? Então, justamente por conta que essa bile, ela é lançada e depois ela é reabsorvida. Só que às vezes, como o intestino foi diminuído de tamanho, pode ser que não dê tempo de ocorrer a reabsorção da bile. E aí, essa reabsorção não acontece, faz com que aconteça desse paciente, né, eliminar pelas fezes da diarreia aí por bile. Adaptação intestinal, adaptação intestinal qualitativa e quantitativa. Então, aqui está meio que errado, porque o que acontece? A gente não tem um problema de quantidade, né, nesse paciente. A gente não tem por exemplo, se você retira uma parte do intestino, você pode até mexer na qualidade, mas na quantidade não. Teoricamente, quando a gente mexe na quantidade, é basicamente quando a gente mexe no estômago. Então, ali, como você não mexeu no estômago, não tem a ver digamos assim, porque ele não se adaptou à quantidade daquele alimento, por isso que ele está tendo diarreia. Não é a causa dele ter diarreia. Então, letra E, que é a falsa, né? Bom, a questão 15, né? Então, a ressecção íleo tem como consequência, né? Então, quando você tira o íleo, gente, trânsito lento de conteúdos intestinais. Veja,
Eu não digo trans porque o ilho terminal, mas já, o nome já diz, é no fim, já para formar as fezes. Então, de conteúdo intestinal, não. A área de absorção, a absorção também não é afetada. Quando você tira só o ilho terminal, não é, porque no ilho a gente quase não absorve nada, né? Má absorção do complexo vitamina B12 e fator intrínseco. Então, lá no ilho terminal, por isso que os médicos eles têm que suplementar de maneira intravascular, né, com injeção. Se o paciente, porque digamos, se o paciente tira o ilho terminal, nesse local do ilho, é que ocorre a absorção da vitamina B12. Então, se retira essa parte, então o médico tem que suplementar. Por que não o nutricionista? Porque essa suplementação é intramuscular. Então, o nutricionista não faz, não pode fazer suplementação endovenosa ou intramuscular. Peritoneal, não. Então, resposta letra C, certo? Riscos diminuídos de cálculo de oxalato, não tem nada a ver, ela botou isso na cabeça dela, né? Perda de sais biliares secretados no cólon pela reabsorção. Então, esse paciente não tem problema de absorção, minha gente. Quem perde o ilho, ele não tem um grande problema de absorção, a não ser da B12. Porque os macronutrientes, eles são absorvidos no duodeno, né? E no jejum. Então, no problem. Bom, na 16, né, a cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica é um tratamento para obesidade mórbida, grau 3, com IMC maior que 40, né, quilo por metro quadrado, ou maior ou igual a 35, na presença de fatores de risco. Com esse tratamento, verifica-se que então, em relação à cirurgia bariátrica, né? Então, para marcar a correta. Após a cirurgia, a evolução da dieta tem como base a ingestão de carboidrato? Não, a base não é a ingestão de carboidrato, não, até porque, se for simples, dá síndrome de Dup. A bypass gástrico, Y-Dirux, melhora a hipertensão arterial, a hiperlipidemia e diabetes tipo 2. Vou deixar ela aqui em stand-by. Isso aqui foi uma pegadinha do caramba, isso aí. Tá? Pode causar síndrome de Dup. Pode causar síndrome de Dup, caracterizada pelo impedimento do rápido esvaziamento do duodeno. Então, veja, essa questão 16, ela tá errada. Por quê? Ele está dizendo aqui que é um impedimento, tá? Então, vamos ler novamente. Pode causar síndrome de Dup, caracterizada pelo impedimento do rápido esvaziamento do duodeno. Então, acontece um rápido esvaziamento do estômago, tá? Nem do duodeno. Mas vamos botar aqui, seja um rápido esvaziamento do duodeno, impedimento. Não, pelo contrário. É a permissão, tá? Então, a síndrome de Dup significa o quê? Que o alimento, se você coloca um açúcar, né, para esse paciente, uma lactose, a absorção dele vai ser muito rápida, né? Por quê? Porque o estômago dele está menor, né? E aí vai chegar muito rápido essa lactose e sacarose no intestino e vai ser absorvido de maneira muito rápida e vai fazer um pico com essa glicose. Então vai dar aquele pico e dá aquela hiperglicemia e depois cai de vez. Então não é o impedimento, não. Acontece de fato. Ele está dizendo que está impedindo o esvaziamento rápido? Não, pelo contrário, né? Então tá falso. Procedimentos como gastroplastia ou bypass são restritivos por reduzirem a capacidade do estômago para 50 a 60 ml. Na verdade, não é. Então, a capacidade gástrica para esse paciente é 30 ml, tá? Então, tá falso. No pós-cirúrgico, é aconselhada a suplementação de vitamina B12 e ferro, com restrições de cálcio e folato, em resposta à anemia por falta de ferro. Veja, não é aconselhada a restrição de cálcio e folato, não. Então, você tem que suplementar todos os micros. Então, aí ele está restringindo o problema só a B12 e a ferro? Não, tá? Então, a resposta correta é a letra B, tá? Que até a gente já viu, né? Quando ele perde peso, melhora tudo. Melhora a pressão,
níveis de lipídio, de glicose e tudo mais. Tá? Bom, questão 17. Pacientes com colelitíase que foram submetidos no passado à colecistectomia. Colecistectomia, gente, é a retirada, é a mesma coisa de colelábio, quando você retira a vesícula, né? Deve ingerir. Isso aqui é no pós-operatório, deixa eu dar aqui. Pacientes com colelitíase, que foram submetidos no passado à colectomia devem ingerir, nem botou, né, basicamente o tempo. Uma dieta hipocalórica, não necessariamente, tá? Então, ele pode retirar a vesícula e ser uma pessoa eutrófica, tá? Então, dieta equilibrada em macronutrientes, sim, que é uma dieta normal, então é uma dieta equilibrada. Suplementar vitaminas lipossolúveis não precisa, porque ele vai absorver lipídio normal. Então não precisa. Suplementação de cálcio também não precisa, alimentou. E uma dieta hipolipídica? Não. Ele só fica dieta hipolipídica, gente, quando ele tiver com dreno. Se aqui na questão tivesse dreno, que aí é referente ao primeiro mês operatório que ele fica com dreno, aí é hipolipídica. Mas depois não, é normalipídica. Tá? Até porque a gente viu que quando ele tira a vesícula, o que acontece? A bile continua sendo produzida, porque a bile ela não é produzida na vesícula, ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula. Só que ele não tem mais essa vesícula, ele cria um segundo saco que funciona como essa vesícula. E aí nesse saco que fica embaixo do fígado, então lá fica armazenado o lipídio. Então ele não tem nenhum problema de absorção de lipídio, não, norma lipídica. Em média, por quanto tempo deve ser oferecida uma dieta líquida no caso de uma gastroplastia? Então, ele especificou aí, gente, qual o tipo de gastroplastia. Mas, basicamente, em relação... quando eu falo esse termo, gastroplastia, é basicamente, assim, muito voltado para o paciente que ele tem, assim, no caso aí, uma bariátrica. Né? Então, esse termo é muito mais usado para bariátrica. Então, quanto tempo ele fica se ele faz uma gastroplastia? Né? Basicamente, ele fica um mês na líquida completa. Tá? Então, líquida completa, lembre-se que é líquida total, líquida de prova, líquida total, líquida pastosa. Né? Então, tudo isso é prioritariamente líquida. Né? Então, a média é exatamente um mês. Agora, assim, discordo dessa questão aqui, porque ela deveria especificar, né? Que tipo de gastroplastia. Se é a vertical, se é a bypass, enfim. 48. Vamos lá. Sobre síndrome de intestino curto, né? Para marcar correta, né? Isso. Bom, ser iniciada assim que haja estabilização das perdas hidroeletrolíticas e controle das perdas fecais. Claro, quando controla a diarreia, é interessante iniciar, né, a dieta via oral, né? Então, como deve ser iniciada? Então, primeiro, a gente inicia geralmente na segunda fase, quando tá com a diarreia controlada, né? Ser fracionada, óbvio, aumentando de forma gradativa, quantitativamente e qualitativamente, verdadeiro. Dá preferência inicialmente aos carboidratos, verdadeiro, porque assim, né, eles são mais fáceis de ser absorvidos, né? Então, o gasto de energia é menor, tá? Mas lembre-se que também é sem lactose, sem sacarose. Ser hipogordurosa, restrita em fibras insolúveis, né? Óbvio que o paciente já está com diarreia e açúcares simples, verdadeiro. Né? Então, um paciente que ele está com um quadro diarreico de esteatorreia, porque esse paciente tem esteatorreia, então ela chega a ser hipolipídica, sim. Então, tudo verdadeiro. Letra 55, né? Sobre síndrome de DUP.
A síndrome de DUP é uma resposta fisiológica ocasionada pela passagem rápida do conteúdo do estômago para o intestino, principalmente de alimentos com grande concentração de gordura e ou açúcares. É frequente em pacientes submetidos a cirurgias gástricas, como bariátrica e a metabólica, resultando na alteração anatômica do estômago. Sobretudo, os cuidados, né, nessa síndrome assinalam a alternativa incorreta, então que é a falsa. Elaborar uma lista de alimentos proibidos de forma preventiva para todas as pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica. Veja, o que é que a gente orienta? A gente não precisa a gente fazer uma lista. Olha, você não pode bolo, você não pode leite, você não pode isso, você não faz isso. A orientação é que você diminua, tá? Então, e outra, às vezes tem paciente, gente, que acredite se quiser, eles não têm síndrome de DUP, colocando sacarose e lactose. Então, tem referências, inclusive, que não pede para restringir por um mês. Eu prefiro a referência de Goretti, que coloca para restringir por um mês, porque muitos pacientes evoluem. Então, o que é que eu oriento? Retirar. E aí ele vai, na verdade, nem retirar, mas ele evitar, reduzir. E aí, se ele apresentar pelo teste de desencadeamento, se ele está lá tendo algum tipo de alteração, aí sim você retira. Mas você não orienta, dizer, olha, meu filho, tá aqui seu cardápio, né? Você dá o cardápio para ele, pronto, como a gente viu que faz. Mas você não faz, olha, você não coma bolo, você não coma biscoito, você não coma refrigerante, você não se faz uma lista nesse sentido, até porque tem referências que aceita utilizar, tá? Não tem referência que bota para não restringir, que não precisa restringir sacarose e nem lactose. Então, você vai ter referência para isso também, né? Então, não precisa fazer, teoricamente, essa lista, né? Mas é uma casca de banana, mas a gente sabe que, até ele diz aqui na questão, né? Ele induziu você a marcar essa. Porque aqui, na síndrome de DUP, você tem que ter, principalmente, né, um controle, né? Que ele fala, principalmente dos alimentos à base de gordura e açúcar, né? Então, a gente tem que ter um controle, mas fazer uma lista, uma coisa rigorosa, não. Tá? Orientar para o fracionamento das dietas em 6 refeições diárias e em menores volumes, sim, porque a síndrome de DUP ela pode ser dada por 2 motivos, ou carboidrato simples ou carboidrato simples, ou quando você coloca alimento em grande quantidade, então, verdadeiro. Evitar a inclusão de líquidos durante a refeição, sim, porque isso aumenta, né, quando você coloca uma quantidade maior de alimentos, e aí junta com água, enfim. Incluir uma maior quantidade de alimentos ricos em fibra, isso para dar saciedade, como a gente viu, principalmente a fibra solúvel. Elaborar planos alimentares que associem alimentos, fontes de proteína e carboidrato, sim. Né? Que aí a gente tem que ter aqueles alimentos que eu falei, um de cada grupo, né? Dos grupos alimentares, né? Uma hortaliça, uma verdura crua, pelo menos uma cozida, uma crua, uma proteína e um grupo energético. Então, letra A. Bom, gente, então vamos voltar para aqui. Eu acredito que essa já aqui, ó, por exemplo, essa aqui eu já respondi, né? Essa aqui também eu já respondi. Essa aqui também eu já respondi. E essa também. Então, é meio que tá repetindo. E aquele estava mais completo, aí meio que eu respondi, tá? Bom, vamos para a cirurgia do intestino grosso. Cite 8 orientações nutricionais para uma dieta adequada para a colectomia. Basicamente, gente, esses 2 slides aqui que a gente trabalhou. A resposta seriam esses 2 slides aqui. Você escolheria 8 opções, né? Então, basicamente, é quando o paciente ele vai retirar uma parte do colo, né, do intestino grosso. E aí, basicamente, quais são os cuidados? Como esse paciente ele tem uma diarreia, então a gente tem que tratar ele como se fosse um paciente com diarreia. Então, a gente reduz as fibras insolúveis, né? Então, a gente reduz os alimentos integrais, né, desse paciente, as frutas que a gente pode comer a casca e a verdura crua, tá? Então,
a gente diminui essa fibra insolúvel, reduz essa quantidade de gordura e aumentar gradativamente de acordo com a tolerância, né? O ideal é deixar ele com norma lipídica, mas ter só esse cuidado da esteatorreia, né? Daquelas fezes bem amarela, que é típico de esteatorreia e o fedor inconfundível, cheiro péssimo. O paciente fala logo, tá insuportável, tá muito amarelo, insuportável. Evitar alimentos que estimulem, né, os movimentos peristálticos, que aumentem essa diarreia, né, como condimentos, pimenta, café e bebida gasificada. Evitar alimentos flatulentos e minha alergia, licença. Ai, meu Deus. Desculpa. Tô toda doentinha, viu? Evitar alimentos flatulentos, repolho, né? Que são os alimentos ricos em enxofre. Repolho, pepino, couve-flor, leguminosas com casca, melancia, grão de bico e alcachofra, né? Então, tudo isso aqui são fermentados. Fracionar a dieta, né? De 5 a 6 refeições, pequenos volumes, né? Essa dieta e água, né? De 1,5 a 2 litros de água. Suplementar a goma guá, que é um tipo de fibra solúvel, e colocar mais fibra solúvel, né? Que é a aveia, parte branca da maçã, parte branca da pera e as cascas dos alimentos, no caso, cítricos, do limão, da laranja, que lá ali tem muita pectina. Evitar frituras, né? Então, ter um repouso sentado e 30 minutos após a refeição. Né? E durante 3 meses, a gente tem que tirar leites e derivados por conta da diarreia, embutidos e patês. Isso aí, né, aumenta, né, o peristaltismo, né, do paciente, carnes muito duras ou fibrosas, mariscos, cereais integrais, que são as fibras, né, insolúveis e derivados, legumes e verduras muito fibrosas, como alcachofra e repolho. Frutas cruas muito fibrosas, que a gente pode comer na casca, né? Frutas secas, bebidas alcoólicas, maionese, doces e chocolates, certo? Também é uma orientação. E depois de 3 meses, você pode reintroduzir gradativamente os alimentos que foram desaconselhados, né? Observando a tolerância, mas continuar sem a fibra insolúvel, né? Então, meio que enquanto ele tiver de colostomia, evitar mesmo essas fibras insolúveis. Bom, já respondemos essa questão aqui. Como deve ser a dieta nas 3 fases, né, da síndrome do intestino curto? Então, elas são 3 fases. A primeira fase é só NPT. A segunda fase, né? Então, basicamente, a gente tem aqui, né? NPT e via oral. E a última fase é via oral. Suspender NPT ou reduzir NPT e via oral. Então, basicamente, a resposta está nesse slide aqui, tá? Então, primeira fase NPT. Segunda fase, NPT e via oral. Agora, lembrando que só pode iniciar via oral quando a diarreia for controlada. E terceira e última fase, reduzir ou retirar, né, a NPT e iniciar via oral. Tá? Então, recapitulando, primeira fase, NPT. Segunda fase, né, quando controlar a diarreia, iniciar via oral. Permanece NPT também, tá? E na terceira fase, diminuir ou suspender NPT e deixar via oral, certo? Bom, cite abaixo a evolução da dieta, da consistência da dieta de um pós-operatório de uma gastrectomia subtotal. A gente já respondeu isso, né? Eu acabei repetindo, então eu vou pegar a resposta do outro exercício e vou colocar, né? Essa aqui também já respondi. Cite abaixo a evolução e consistência da dieta de um pós-operatório de uma gastrectomia total. Então, aqui eu estou falando da gastrectomia parcial e aqui da gastrectomia total. Então, deixa eu pegar aqui. Eu espero que eu tenha salvado. Aqui, tá vendo? Quando você tira todo o estômago, que é a gastrectomia total, a via de administração é sonda e aqui está a evolução da dieta. Líquida de prova, líquida total, líquida pastosa, pastosa, branda e livre. Ponto. E aqui, quando você tira, né, de maneira parcial,
quando você tira de maneira parcial o estômago, né, você basicamente, né, o que é que você faz? A via de administração por via oral e também vai de líquida de prova, líquida total, líquida pastosa branda até livre. Lembrando que isso tudo por via oral. Aqui, gente, é por sonda, né? 50 ml por sonda. Então, basicamente, a sonda, ela recebe até a líquida pastosa, depois volta para a líquida de prova e chega até a livre, tá? Então, basicamente isso. Mas essa é a sequência correta, né? Líquida de prova, líquida total, líquida pastosa branda e livre, para não dar ficha. E a via da administração, quando você tira o estômago de maneira parcial, é via oral. Se você tira todo o estômago, a via de administração, né, a gastrectomia, numa gastrectomia total, você usa uma via de administração por sonda nasoenteral, SNE, certo? Bom, basicamente, finalizamos também esse exercício. Limpeza, né, minha gente? Mamão com açúcar. E aí tem também o exercício de... Ai, Jesus. Anorexia e bulimia, né? Outra, mamão com açúcar. Então, só um minutinho. Que milagre o Zoom falou até agora. Você tem 45 minutos. Acho que ainda tem tempo. Então, vamos lá. Bom, como é feito o diagnóstico, né, de anorexia nervosa? Então, a gente já trabalhou isso, que é basicamente o quê? É a ausência de 3 ciclos menstruais, né? Então, basicamente, a gente, tá, a resposta está aqui neste slide. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem gosta de anotar bem direitinho. Então, opa. Então, é a ausência, né, de 3 ciclos. Não tá aqui. Aqui. Na mulher, é a ausência de pelo menos 3 ciclos menstruais consecutivos, né? Então, tem que ser aí 3 ciclos seguidos, né, de ausências dos ciclos menstruais, né? E no homem, a gente viu que é a perda, né, de interesse e potência sexual, tá? Justamente porque ocorre um distúrbio nesse eixo hipotalâmico hipofisário, certo? Bom, fechou. Vamos lá. Qual a recomendação? Sim. Como se caracteriza o quadro clínico do paciente com anorexia? Então, basicamente, para vocês falarem, né, quais são as características clínicas, né? Que aí ele tem osteopenia, né? Aqui, ó. Osteopenia, fraturas espontâneas podem ocorrer por deficiência de nutrientes, hipocalemia, então baixo de potássio, arritmias, aumento do colesterol, neutropenia, linfocitose, hipoglicemia, alterações das enzimas hepáticas, hipercarotenemia, atribuída à mobilização dos estoques de gordura pelo estresse metabólico. Tá? Então, esse é o quadro clínico. Qual a recomendação nutricional para anorexia nervosa, né? E como deve ser o ganho de peso. Então, a recomendação nutricional, então, entra a parte de energia e de macronutrientes. A energia, a gente viu que a recomendação é de 30 a 40 quilocalorias por quilo. E, basicamente, o ganho de peso vai depender de onde ele está. Se ele está no hospital ou se ele está sendo atendido no consultório ou no ambulatório. Tá? Então, se ele for atendido no hospital, o ganho mínimo é de 900 gramas até 1,3 quilos, né, por semana. Se ele tiver, isso ele na enfermaria, no hospital. Se ele tiver no ambulatório, no consultório, ele tem que ganhar no mínimo 250 gramas até 450 gramas. Tá? E a recomendação de energia é de 30 a 40 quilocalorias por quilo. Proteína é hiperproteica, então 2 gramas por quilo de peso, tá? E lipídio normal, até 30%, e carboidrato normal, né? De 45% a 65%. Então, essa é a recomendação da anorexia.
Qual a recomendação nutricional da anorexia? Como deve ser o ganho de peso, eu já falei. Como se caracteriza o quadro clínico de um paciente com bulimia? Então, gente, basicamente, né, a face arredondada, que a gente viu que eles são mais propensos, né, ao excesso de peso, né, ao sobrepeso. Ele tem um sinal de Russell, que é aquela mancha, como fosse uma manchinha, né, vermelhada que eu mostrei na aula. Então, quem não lembra dessa parte do quadro clínico, volta lá para a aula, que eu mostrei até uma figura que fica, né, manchinhas vermelhas aqui, de tanto ele forçar o vômito. Então, é comum esse sinal de Russell. Alterações dentárias, então os dentes, né, fica, né, bem danificado, porque o ácido volta para a boca, então começa a corroer a placa dentária. Hipocalemia, então eles perdem muito potássio, né? Seja por diuréticos, que ele fazia uso de laxantes, né? Enfim. Acidose metabólica, eles podem ter também pelo uso de laxantes, né? E aí faz com que ele perca bicarbonato nas fezes. Pneumonia, ou seja, vomitar, ele pode broncoaspirar um alimento, né? E aí esse alimento tem uma microaspiração. E aí ele tem problema para respirar por conta dessa broncoaspiração. Atrofia das velocidades intestinais pelo uso de laxante, aumento da prolactina, bradicardia, né, que ele pode ter devido à perda de líquidos e eletrólitos, erosão na garganta e esôfago, hematemese, que é vômitos, né, pode ter hematomese, né? Emese, episódio emético, emese é vômito e hemato sangue. Então, vômitos com sangue e irregularidades menstruais também, tá? Mas não é como na anorexia, que é essa ausência desses 3 ciclos menstruais. Essa é a resposta para o quadro clínico da bulimia. Bulimia, tá errado isso, né? Como deve ser a terapia nutricional na bulimia em relação aos nutrientes. Então, veja, a energia vai variar de acordo com o peso. Se ele for eutrófico, a gente vai usar de 25 a 30, ou até mesmo a fórmula que vocês aprenderam na DRI e NND. Se for desnutrido, de 30 a 40, tá? E se for obeso, a gente pega 20 e multiplica pelo peso, lembrando que é o peso da circunferência do punho, que a gente aprendeu a como obter isso na aula de obesidade, tá? Então, a energia depende do peso do paciente. E carboidrato, lipídio, proteína é normal. É uma dieta rica em fibras, porque esse paciente tem muita constipação, justamente pelo que eles geralmente, quando eles têm uma compulsão alimentar, né? Então, a bulimia se caracteriza por um curto período, o paciente tem uma compulsão alimentar e em seguida ele faz um mecanismo compensatório, né, para, digamos assim, eliminar essas calorias excessivas. Então, geralmente essas calorias excessivas são alimentos, né, gordurosos, carboidratos simples, e isso gera, principalmente carboidrato simples, leva a um quadro de constipação. Então, é importante oferecer, né, fibras insolúveis, proteína, norma proteica, sempre proteína de alto valor biológico, preferência de origem animal. A gordura é normal, né, de 25 a 30%, suplementar vitaminas e minerais nesse sentido, por conta dos episódios eméticos, por conta do uso de laxante ou excesso de exercício para esse paciente. É importante suplementar essas vitaminas. Gente, suplementação, gente, é sempre os valores da DRI. Tá? Então, micronutrientes, sempre você vai usar suplementação, os valores, até não ultrapassar o L. Então, você bota o L, DRI e ácido dos micronutrientes. Então, basicamente, quando você usa esses pólios vitamínicos, ele já vem na quantidade certa, né? Centro, materno, ele já considera a UL da DRI. Tá? Recuperação nutricional, né? Por conta dessas perdas de micronutrientes e também psicobiológico, né? Então, trabalhar o psicológico desse paciente. Bom, volta para cá. Diferenciar anorexia e bulimia. Então, a anorexia é uma... Basicamente, minha gente, é esse quadro aqui. Se você quiser fazer uma coisa bem detalhada, bonita, aqui a gente diferencia anorexia de bulimia.
né? Então, aqui, ou você, se usar aquele aluno mediano, você bota que é o básico, né? A diferença básica é que a anorexia, a gente vê o baixo peso, né? Diminuição da ingestão alimentar, que pode ser compensatória ou não compensatória, e a ausência de 3 ciclos menstruais. E na bulimia se caracteriza por um período, se caracteriza pela presença, né, de compulsão alimentar, né, num período aí, no mínimo 2 vezes por semana, num período aí de 3 meses. Então, se em 2 vezes por semana, em 3 meses, esse paciente, ele, em um pequeno intervalo, ele tem uma compulsão alimentar, então ingere o alimento em grande quantidade e em seguida, nas duas primeiras horas, ele faz algum mecanismo compensatório, seja de vômito, de exercício, ou de jejum, ou uso de laxante, ele tem uma bulimia, tá? Então, essa é a diferença básica. Mas, se a gente for botar aqui as diferenças, né, e semelhanças, a gente tem que a anorexia e bulimia é mais predominante no sexo feminino, né, e na bulimia também. Isso, gente, acomete muito mais atletas, esportes que tem que bater peso, né, então, modelo, né, então, eles são grupos de riscos, tá? Métodos de controle, de controle de peso. Então, aqui ele diminui a ingestão alimentar e aqui ele tem um episódio de vômito. Crises de compulsão, então aqui ele raramente tem compulsão e aqui na bulimia que tem a compulsão alimentar constante. Peso no diagnóstico, geralmente aqui é redução de forma acentuada e esse aqui é quase normal, mas eles têm uma tendência aqui para sobrepeso. Exercício ritualizado, então eles fazem o exercício de maneira ritual e aqui é raro, tá? Pode. Amenorreia, ausência de menstruação, aqui é 100% e aqui é 50% dos casos. Comportamento antissocial. Anorexia não tem, ele é raro ter, mas antissocial é o bulimia, né? Que ele vai comer muito, ele fica com vergonha, então vai se esconder. Atividade cardiovascular. Alteração na atividade cardiovascular, né? Então, pela ausência, né, de energia, então é comum, né? Então, tem uma alteração cardiovascular e aqui na bulimia não é tão comum. Alterações cutâneas na pele, né? Principalmente de aspecto de desnutrição, então pele seca, descamada, queda de cabelo quebradiço, sem brilho. E aqui na bulimia é raro. Hipotermia é comum, porque esse paciente não tem nenhuma reserva praticamente, né? E aqui ele não tem hipotermia na bulimia. Complicações clínicas, então ele tem hipocalemia, arritmias, né? Então coração acelerado, aumento, né, do colesterol total, neutropenia, linfocitose, hipoglicemia e alterações das enzimas hepáticas. E na bulimia ele tem hipocalemia, magnesemia, arritmias, aspiração, rupturas das varizes gastroesofágicas. E percepção do quadro interno é que ele não tem essa consciência, ele tem uma distorção de imagem e aqui ele tem uma maior consciência, ele não tem uma distorção de imagem. Autocontrole, aqui se consegue se controlar, ele sente fome, mas ele controla a fome e aqui não consegue se controlar, né? Menor capacidade de controle, não consegue chegar lá e comer um pão, tem que comer essa sacola inteira, tá? Basicamente isso, essas diferenças. Deixa eu ver aqui, ver o outro exercício. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Já tá dizendo, olha, você não tem mais tempo, pare. Deixa eu ver se dá pelo menos se o outro exercício for pequeno. De repente pode até dar tempo. Ai, meu Deus, cadê? Não, o outro exercício é enorme, é o maior que tem. Então, mas acho que DPOC é pequeno. DPOC é pequeno. Eu lembro que DPOC é pequeno, então vou botar DPOC aqui. Ó, gente, esse exercício aqui de HIV, eu vou responder, né? Essas questões aqui de HIV tá lá no exercício de HIV, só que eu só transformei ela em aberta, tá? Mas quando for lá de HIV eu respondo. Então, vamos para aqui a 14. A tuberculose é um problema de saúde pública prioritário no Brasil e, juntamente com os outros 21 países em desenvolvimento,
alberga 80% dos casos mundiais de doença. Analise os itens que se seguem sobre os efeitos nutricionais e metabólicos na tuberculose. Tá? Então, a etiologia da consunção da tuberculose pode estar relacionada ao aumento da relação taxa metabólica basal, gasto energético de repouso. Sim, então essa é uma doença metabólica, então quanto, digamos assim, a presença da tuberculose, ela aumenta a taxa de metabolismo basal, então aumenta a energia desse paciente, tá? Então, verdadeiro. A anorexia está associada a anorexia associada à tuberculose tem como um dos mediadores o fator de necrose tumoral alfa. Então, os fatores de necrose tumoral alfa, as interleucinas, elas causam anorexia, sim, no paciente. Então, eles ficam sem querer comer. Deixa eu abrir aqui a aula, e aí quem quiser dar uma revisada, vou mostrar então, os slides. Tá? Então, essas citocinas, ela atua como anorexia, interleucina 12, né? E o fator de necrose alfa, tumoral, certo? Então, voltando para cá. Uma das drogas utilizadas no tratamento da tuberculose é a isoniazida, verdadeiro. Interfere no metabolismo da piridoxina, sim, que é a B6, né? Podendo ocasionar carência dessa vitamina, tá? Então, verdadeiro. Basicamente, não é só essa droga, né? Mas tanto a isoniazida como a etambutol, elas prejudicam a absorção da vitamina B6. Então, por isso que a gente tem que suplementar essa piridoxamina, que é a mesma coisa do B6, suplementar com 40 a 50 miligramas dessa vitamina dia. Eita. Evidências orientam para um aporte energético aumentado para os pacientes em tratamento. Sim, porque como ele tem um gasto energético maior, verdadeiro. O aporte proteico muito aumentado pode impor demandas adicionais sobre a função respiratória do paciente tuberculose. Sim, apesar de ser uma dieta hiperproteica pela infecção, tá? Mas a gente não pode colocar acima, né, do recomendado, acima de, por exemplo, a gente viu que é 1,5 gramas por quilo de peso, né? Então, por que eu não colocar acima, e muito mais arriscado você colocar acima de 2? Por que não colocar 2,1, 2,5? Né? A gente sabe que quando a gente vai metabolizar carboidrato, lipídio e proteína, a proteína é a que mais precisa de oxigênio. Então, ela é a que mais tem o quociente respiratório, é o que mais exige de quociente respiratório. Né? Então, tem que ter muito cuidado, certo? Então, quem é que precisa menos? Primeiro, carboidrato, segundo, o lipídio, e terceiro, que precisa mais, né? Seria a proteína, precisa de mais oxigênio, certo? Então, verdadeiro. Então, deu todo verdadeiro. 1, 2, 3, 4 e 5, letra A. Tá? A doença pulmonar obstrutiva crônica influencia o metabolismo dos aminoácidos. Quais desses grupos de aminoácidos podem ser concentrações séricas diminuídas na DPOC? Tá? Então, basicamente, gente, os aminoácidos que estão relacionados à transaminação e desaminação, né? Porque essas transaminação e desaminação, ela vai estar muito acentuada, né? Ou seja, essas reações são de metabolismo dos aminoácidos, de quebra de aminoácidos. Então, é quando o paciente está em catabolismo, está perdendo músculo. Então, basicamente, é glutamato, que é da desaminação, glutamina e alanina, tá? Então, letra A. Tem aqui nesse slide aqui, ó. Agora, eu tô só numa dúvida aqui, porque eu vi que aqui tá vendo glutamato, glutamina e alanina. Eu só fiquei na dúvida aqui, porque assim, eu achei, para mim, essa questão passiva de anulação. Por quê? Por conta da arginina. A arginina participa muito da transaminação, né? Mas não foi anulada. Vamos lá. Em relação às orientações nutricionais para o paciente com DPOC, tá? Então, fracionar a dieta durante o dia,
tá? Então, aqui, né? Fracionar, no caso, fracionar a dieta durante o dia, no caso de anorexia, sim, verdadeiro. Então, o paciente está sem comer, oferece em vários outros momentos, né? Então, já para facilitar, verdadeiro. Ingerir inicialmente os alimentos mais energéticos, sim, tá? Verdadeiro. Por conta, se ele tem saciedade precoce, então você vai botar mais energia inicialmente. Comer devagar, por conta da dispneia, sim. Descansar antes das refeições para evitar fadiga, sim. Consumir menor quantidade de alimentos com maior frequência para fetulência, sim. Então, tá tudo verdadeiro. Letra A. Acho que tem um slide que tem isso aqui, né? Acho que esse slide aqui tem tudo isso, tá? Anorexia, fracionar a dieta e aumentar a densidade energética, saciedade precoce, né? Ingerir alimentos mais energéticos primeiro, dispneia, comer devagar e fracionar a dieta, fadiga, descansar antes das refeições e flatulência, evitar alimentos ricos em enxofre, como a gente já viu, né? Repolho, brócolis, e menor volume das refeições e mais fracionado. Letra A. Bom, doença pulmonar, né, uma DPLC, e ela quer que assinale o quê, gente? Atualmente é aceita pelo atual consenso para diagnóstico de caquexia em pacientes com DPLC, a utilização de todas as medidas de sintomas abaixo, com exceção de uma delas, assinale. Circunferência do braço, né? Essa não tem nada a ver. Tá? Então, letra C. Ah, Paula, como é que eu sei que o paciente tem caquexia? Que o paciente DPOC tem caquexia? Tem um slide aqui que resume. Deixa eu achar ele. Aqui. Tá? Então, o IMC abaixo de 20, ou uma perda de peso, né, de 5% em 12 meses, e aí ele tem que ter, além disso, tem que ter pelo menos mais 3 fatores desses aqui embaixo. Fadiga, diminuição da força muscular, anorexia, que é um consumo energético abaixo de 20 quilocalorias por quilo, índice de massa magra reduzido, então, massa muscular reduzido e anormalidades bioquímicas, né? Na interleucina 6 maior que 4 picogramas por ml, PCR acima de 5, que são indicadores de inflamação, hemoglobina, indicador de anemia, abaixo de 12, e albumina sérica abaixo, indicador de desnutrição, que é abaixo de 3,2. Então, como ele quer para assinalar falsa, então, por exemplo, sobre caquexia, que não tem nada a ver, se parece do braço. Tá? Estudos recentes apontam a associação da deficiência da seguinte vitamina na doença pulmonar, principalmente a vitamina D, gente. Por quê? Porque esse paciente tem fadiga, então eles não fazem exercício físico, eles não saem à rua, então eles não têm contato muito com o sol, então gera essa deficiência de vitamina D. Bom, veja como eles repetem as mesmas perguntas, né? Como identificar uma caquexia no paciente com DPOC? Ele quer a que não traz, que é a falsa. E aí, diminuição da força muscular é verdadeiro. Fator de necrose tumoral, falso, né? A gente viu que é interleucina, que a gente... Eita. Acabou-se. Cadê? Aqui. Fator de necrose tumoral a gente não tem, né? A gente tem PCR, que é indicativo, e interleucina 6, né? E hemoglobina abaixo de 12 e albumina abaixo de 3,2. Então, cadê? Ela quer a falsa, então é a letra B. Hemoglobina abaixo de 12 está correto, índice de massa magra abaixo, está correto, proteína C reativa acima de 5 miligramas por litro, está correto. Certo? Então, terminei de PLC. Eita, que eu já estou produtiva. Gente, qualquer dúvida, vocês me busquem, me procurem, tá? Pausa o vídeo, vai lá no Instagram da disciplina, faz a pergunta. Ou então, pede para o representante marcar comigo para a gente ir para um Zoom. Tanto faz, o que vocês preferirem, tá? Bom, só falta corrigir um exercício, só que ele é gigante, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo.
for pequenininha, já faz tudo logo. Exercícios, imunidade. Não, é queimado, HIV e câncer. Então, é gigante. Eu vou deixar para corrigir na quarta-feira, né? Na próxima aula, né? Quarta-feira para o pessoal da tarde e quinta-feira de noite para o pessoal da noite. Tá? Então, basicamente isso. Beijo, me liga, né? Em caso de dúvidas. E, enfim, finalizei. E rumo às férias, né, gente? Estamos chegando, né? Rumo às férias. Ai, minha gente, onde é que encerra aqui? Aqui, Finish.